Opa, Marcelo Neves aqui, e esse é o ValorCast, o seu podcast definitivo de produtos e inovação. Muito bom, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do ValorCast. Aproveita para seguir o ValorCast no Spotify, na Apple, na Google e outras ferramentas. Basta clicar no botão seguir e sempre que um novo episódio for publicado, você vai ser notificado. Legal? Hoje eu tenho aqui um convidado especial, que é o nosso amigo Vinícius Carvalho. Acertei seu nome? Acertou sim, Marcelo. Boa, Correto. ufa, porque eu quase sempre troco sobrenome do pessoal, mas legal, Vinícius. Não, tá Vinícius, correto. boa. Para a gente começar o papo, te apresenta, o que você faz hoje, qual é o teu cargo, o que você tem aprontado. Fica à vontade para comentar sobre nome de empresa, pessoas, é contigo. Manda aí. Beleza, show de bola. Primeiramente, obrigado pelo convite, Marcelo, para a gente trocar uma ideia aqui hoje. Eu comecei lá em 2010 na área de desenvolvimento de software como programador. Depois, sempre gostei de estar perto do pessoal de negócio, que eu acho importante também o dev estar ali perto e entender cada vez mais, tá sempre se aprimorando na parte de business também. Daí comecei a trabalhar como analista de negócios, foi até quando nós nos conhecemos, ainda naquela época eu estava atuando, e comecei a realmente a me apaixonar ali pelo tema de gestão de projetos, gestão de times. Então comecei a me especializar, parti para um MBA, depois para algumas certificações. Estou atuando já como gestão de projetos há 5 anos, é meu quinto ano, e há 3 anos trabalhando para fora. Atualmente trabalho para uma empresa lá de Nova York, atuando, fazendo a gestão de times. Então, e agora esse desafio tem sido muito interessante. Então, no time tem pessoas de 5 países, 4 fuso horários diferentes. Tem sido um desafio bem interessante, de muito aprendizado. Cara, que legal, não sabia disso. Pois é, viu como que as coisas mudam? Acho que a última vez que a gente conversou foi pré-pandemia. A gente até começou a falar de algumas coisas que não foram para frente, não foi? Sim, sim, uns projetos para a gente fazer juntos. Isso. E calma que pode rolar jogo em breve. Depois a gente conversa sobre isso. Mas eu me Mas lembro que você estava trabalhando para uma empresa em Maringá. isso, eu estava trabalhando lá Ufa. antes da pandemia. Não, tá correto. Daí, minha filha nasceu na primeira semana do lockdown, e, Uau. e então nós resolvemos até voltar. Nós mudamos para Londrina, perto da família aqui nossa, tem uma rede de apoio maior. E daí, logo depois de um ano, eu troquei, eu fui para ThoughtWorks, trabalhei lá um ano, e Que trabalhando legal. também com projetos para fora do Brasil. E é o segundo ano na Job City, Que legal, que legal. Você está em que cidade hoje mesmo, morando? em Londrina, no Paraná. É perto de Maringá, dá 90 quilômetros. Aham. Eu trabalhei com uma pessoa, um amigo que era de Londrina, só que ele tinha abandonado Londrina e foi para o Rio. Fez um Aham, outro movimento aí. Mas legal. Conta. Bem, antes da gente falar de trabalho, fala do aham. Vinícius não profissional. O que gosta de fazer? O que curte fazer fora o dia a dia de trabalho? Cara, eu gosto muito de praticar esportes. Então, esse ano eu tô mais disciplinado nisso. Tô agora focado. Um tempo atrás estava focado no tênis de mesa. Agora tô mais focado na bike, no mountain bike. Então, até coloquei alguns desafios. Então, inclusive, um desafio meu para esse ano é ir de Londrina para Maringá de bicicleta. Tem aqui um desafio, chama Desafio das Catedrais. O pessoal sai da catedral aqui de Londrina, vai até a catedral lá de Maringá. Esse é meu desafio aí do ano, relacionado à saúde. Então, estou focado nisso. Então, e gosto bastante de ler. E,
e passar bastante tempo com a minha filha pequena. Agora ela está com 3 anos, então a maior quantidade de tempo que eu possa, eu tô com ela, Com certeza. brincando, fazendo alguma coisa. Com certeza, tem que. É um tempo que a gente precisa investir e que não tem volta, né? Meu filho também tem Sim, 11 anos, ou seja, ainda é bem novinho. A tua é mais nova ainda. É, não tem jeito. É o foco, né? A gente trabalha, 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 mas no fim das contas, chegar em casa e brincar com filho e filha é aquele tipo de coisa que faz a gente esquecer dos problemas, né? Pelo menos acontece comigo, não sei com você. sim, não, com certeza. E até sobre isso, a questão da pandemia, a gente sabe que foi terrível para todo mundo e para muitas outras pessoas, e sei do privilégio que a gente tem em trabalhar home office, né? E foi muito interessante estar em casa e ver o desenvolvimento dela praticamente diariamente, né? Então, assim, a gente fica focado aqui dentro do escritório, mas tá mais perto e, por exemplo, não perder tempo com deslocamento de casa para o trabalho, essas coisas, foi, foi muito valoroso para a gente. Que E para mim, legal. principalmente, para estar tá mais perto dela. Sem dúvida. E eu imagino, né? Você trabalhando remoto, fica muito mais fácil. Você não só poupa tempo não se locomovendo, não se deslocando, mas, poxa, você ganha muito tempo do seguinte, poxa, você precisa levar no médico rapidinho, você abre ali uma exceção, uma janelinha ali na tua agenda e manda ver, né? Sim, com Acho certeza. que isso, muito bom. Não, assim. Conta um pouquinho aí pra gente como que é o teu trabalho hoje, né? Você falou de fuso horário diferente, vamos entrar. Você hoje toma conta de um projeto, de um produto? Como é que é isso? Atualmente, nós desenvolvemos vários projetos para um hospital lá de Nova York. Então, atualmente, é um time mais ou menos de umas 12 pessoas. Então, a gente desenvolve vários produtos, desde sites, projetos, softwares internos do hospital, e depende da demanda do cliente. E então a gente tem esse time distribuído aí pelo mundo todo. É muito interessante. Tive que colocar em prática muitas ferramentas, conceitos e práticas aí para trabalhar de forma assíncrona com o time. Então, nós temos algumas reuniões que a gente consegue fazer síncrona, mas muitas delas a gente tem que rodar assíncrona ali com conversas estruturadas no Slack, por exemplo. Porque tem, por exemplo, tem pessoas que estão tá 6 horas na nossa frente. Então, quando a pessoa começa trabalhando, nós estamos dormindo ainda, a maioria do time. Então, temos que estar tá bem organizado e ter a conversa fluir e o time conseguir avançar de forma assíncrona. Isso foi muito importante para as coisas acontecerem no time. Cara, que legal, Vinícius. Antes da gente entrar nessa questão de times, que eu acho que é um tema bem legal para a gente explorar nesse nosso bate-papo, eu acho que quem está escutando a gente aqui deve estar pensando: caramba, como é que ele conseguiu uma vaga em Nova York? E como é que você faz uso do idioma? Se você tem fluência, como é que foi falar inglês com diversos. Conta aí pra gente. Primeiro, como é que você conseguiu uma vaga? Como é que foi essa tua vibe de conseguir essa vaga para trabalhar remotamente para Nova York? Tá. Eu acho que antes até de falar desse trabalho que eu estou atualmente, quando eu até saí da empresa lá de Maringá, eu fui para a ThoughtWorks para trabalhar já com projetos para fora do Brasil. Então, e antes disso, eu comecei a me preparar a questão do idioma. Então, comecei a fazer aula particular de inglês. O Cambly me ajudou bastante, que é aquele aplicativo, não sei se você conhece, que você agenda Conheço. aulas com professores do mundo inteiro. Esse aplicativo me ajudou muito, principalmente com o listening, porque daí eu pegava os professores que têm o idioma mais difícil,
o inglês mais difícil de compreender. Por exemplo, lá do sul da Inglaterra, Irlanda, Escócia. Então, assim, são inglês, o idioma com sotaques mais carregados, assim, né? E isso me ajudou bastante a desenvolver a audição. E depois, com professor particular, fui desenvolvendo, até conheci, fui desenvolvendo gramática, falar e tudo Quanto mais. tempo? Quanto tempo você fez esses idiomas para poder. Não, fluência é uma coisa muito relativa, né? Sim, Mas sim. quanto tempo que você estudou para se sentir apto a levar uma conversa? Eu fiz inglês lá no passado, né, quando eu era adolescente, Tá, mas focado para trabalho, assim, foi um ano focado, assim. Foi legal. um ano Boa. de professor particular, um ano de Cambly ali, toda semana se dedicando até conseguir esse emprego na ThoughtWorks. Depois disso, daí eu fiquei na ThoughtWorks já trabalhando para projetos para fora do Brasil. E daí hoje em dia, aqui nós temos várias empresas que alocam você em projetos para fora. Então daí que eu conheci a Job City, que é essa empresa que ela te contrata e te aloca em projetos. Então hoje eu trabalho Que legal. para essa empresa lá de Nova York. Acabou o projeto, o cliente lá acabou a demanda. Daí ela coloca você em outros clientes. Depende da demanda, né? E não só nos Estados Unidos, eles trabalham também com algumas empresas ali no oeste da Europa. Que Então foi legal, que através da legal. JobSeries que eu consegui esse trabalho lá. Muita gente tem curiosidade para saber, né? E você vê, tá, tudo bem, você fez lá teu inglês no passado, você devia arranhar ali no inglês, mas levou a sério ali um ano, investiu, porque é um investimento que você vai ter que Sim, com fazer, certeza. e acabou. Você começou a tocar ali, você vê, com foco, com dedicação, hoje você tá prestando serviço para fora. Muito bom. Isso. Bora. E, e, e até para quem está ouvindo, assim, a, quando você começa, quando não é a sua língua nativa, com certeza rola insegurança. Até hoje, dependendo do assunto, dependendo da reunião, rola aquela insegurança por causa do idioma. Mas você começa a trabalhar com pessoas do mundo todo, você vê que o inglês de ninguém é perfeito. Nem mesmo até dos próprios pessoal dos Estados Unidos. Então, dependendo da região, eles tropeçam na gramática, e daí você começa a trabalhar com o pessoal aqui da América Latina ou da Europa, você vê que quem não tem o inglês como a língua nativa não é perfeito. Então, assim, ter coragem, vai com medo mesmo, e vai se desenvolvendo, vai evoluindo, vai melhorando cada dia. Então, assim, não precisa. A gente tem muito esse medo e achar que a gente precisa ter o inglês perfeito. Ninguém tem, então é só começar e tentar buscar evoluir sempre. Sensacional, Vinícius. Acho que essa tua mensagem para quem está escutando aqui, porque quando começa a falar ali de fluência, o pessoal acha que você vai conseguir falar com um médico. Eu não consigo falar com um médico em português. Por quê? Porque eu não conheço o vocabulário de medicina, mas eu consigo ter uma conversa. Tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, qual é o remédio, né? Então, fluência é um negócio, essa palavrinha é muito perigosa, a gente tem que ter muito cuidado. Então, tua dica aqui foi sensacional. Vamos entender como que é o teu trabalho hoje. Você falou que tem gente com fuso 6 horas à frente. Com quais nacionalidades você trabalha hoje? Atualmente tem pessoas no México, na Certo. Argentina, em Nairobi. Então, tem Nairobi. pessoas lá, isso que estão às 6 horas na nossa frente. Tem o pessoal lá dos Estados Unidos e pessoal na Jamaica. Eu, eu, Caramba, eu falei da jamais. Argentina, e na Argentina também. Falou da Argentina. Caramba, vários continentes, né? Exato, tem uma galera Vários espalhada continentes. aí. Que legal, que legal. Como é que é o teu trabalho? O que que você faz? Conta aí um pouquinho aí pra gente.
Tá. Atualmente, eu atuo na parte de gestão de projetos, então, contato com o cliente diário para a gente discutir o andamento dos projetos, alinhar expectativas, objetivos dos projetos, passar reporte. Daí, a parte de gestão do time, então, gestão de riscos, faço gestão de financeira do projeto, a parte de alinhamento com o time, apoiar eles também no desenvolvimento da carreira deles, one-on-one, análise de desempenho. Então, atuo bem como as E, atividades de gestão de projetos e de times. bacana. E você monta o cronograma ali do projeto, faz a gestão das entregas, isso sim também. E isso também, exato. Bacana. Muito A bom. gente, a gente utiliza, a gente tem utilizado, a gente atua em duas frentes ali com esse cliente, uma parte de manutenção e também de novas demandas, novos projetos. Então, quando a gente está atuando com novos projetos, a gente tem utilizado mais o do Scrum e mais para essa frente de manutenção, mais focado no Kanban. Entendi. Bacana. E quais são os teus desafios hoje com esse time? São 12 pessoas. Onde é que o calo aperta? Acredito que principalmente em alinhar as expectativas ali do cliente, a velocidade que o cliente exige as coisas. Então, o hospital, ele é um hospital grande, que está sempre inovando, é uma das referências lá em pesquisa e tratamento de câncer. Então, acho que todo cliente, né, na verdade, é tudo para ontem. Então, a gente Isso. alinhar essas expectativas dele com que a nossa capacidade de entrega tem sido um grande desafio que exige que para isso eu utilizo muita gestão de risco. Então, faço ali uma gestão de risco bem de perto junto com o cliente e junto com o nosso time para deixar claro para eles quais são os riscos, quais são os possíveis impedimentos ali que a gente tem no caminho. E falando nisso, que nessa questão de entrega, nós trabalhamos junto com outros fornecedores. Então, a gente tem que sincronizar ali o time das coisas para integrar as coisas e a gente conseguir entregar para eles no tempo que eles Boa. necessitam. Então, a gestão de risco ali é uma área que mais me ajuda ali a manter as coisas andando e no trilho. E sobre o aspecto de time, quais são os desafios que você tem? Quais são os problemas que você tem? Por exemplo, você tem desafio cultural? Tem algo que alguém de alguma nacionalidade faz que às vezes espanta os outros, ou que a modo de falar, só para te contar uma história, Sim. em 2012 eu fui participar da escrita do Baboc, né, que é o Corpo de Conhecimento de Análise de Negócios. E Aham. eu estava com um time majoritariamente americano e canadense. Cultura, vamos dizer assim, super disciplinada. E eu me lembro uma vez que tinha uma reunião marcada para uma determinada hora. Eu cheguei 5 minutos antes. E aí eu abri o meu áudio e comecei a falar. Falar, não, ô fulano, com o coordenador do time. Aconteceu isso, isso. A pessoa não me interrompeu em nenhum momento. Ela deixou eu falar ali durante uns 3, 4 minutos. Eu despejei. Aí ele falou assim: Marcelo, obrigado pelo teu comentário, mas a reunião ainda não começou. Aí eu fiquei meio assim, uau! Que tipo de desafio você já passou? Tem alguns desafios ali relacionados a time e principalmente na minha visão, que acontecia bastante quando, bem no começo ali de formação do time. Então, assim, esse time foi formado mais ou menos na mesma época, tanto a minha chegada quanto de todas as pessoas, e a gente tá junto até agora.
um medo de responsabilizar os outros ou medo de dar um feedback ali de melhoria. Eu sinto como as pessoas ali, maioria, 80% das pessoas, o inglês não é a sua língua nativa, né? Mas ali e Perfeito. cada uma vem de um background cultural ali diferente. Então sinto que sentia naquela época que eles tinham medo de responsabilizar os outros ou, por exemplo, dar um feedback de melhoria, sendo que eles estavam vendo o que estava acontecendo ali no dia a dia. Então, pelo desafio da língua, deles realmente se expressarem, dizer o que eles realmente gostariam de dizer para aquela pessoa, e também para uma insegurança, será que eu não vou, não é uma questão cultural dele ali, como que eu trago aqui para ele focar no que precisa realmente entregar, o objetivo que nós temos aqui no time. Então, foi algum tempo ali para eles começarem, trocarem feedbacks de melhoria um com os outros, focado no objetivo do time ali, focado no objetivo do que a gente precisava entregar, ou o que a gente Mas, precisava fazer. mas a dificuldade deles era de apontar problemas no outro e propor melhorias, ou neles mesmos? Ó, eu tô com esse problema, e eles não pediam ajuda. Mas apontar o que as outras pessoas poderiam evoluir. Então, Entendi. assim, no one-on-one ali a gente conseguia extrair, por exemplo, conseguia passar um feedback, dar esses pontos de melhoria para as pessoas e fazerem elas enxergarem, mas muitas vezes o time ali, por exemplo, numa reunião que a gente estava discutindo um problema ou, ou acontecia alguma coisa no time, a gente sabia que algumas pessoas tinham pontos a melhorar, mas as outras, até liderança técnica, pessoas com mais senioridade, tinham dificuldade de pontuar para as outras pessoas o que elas poderiam melhorar. No sentido de, por exemplo, chegar para a pessoa de um par de trabalho e dar um feedback de melhoria. Não apontar o erro, né? Mas realmente chegar nessa pessoa e apontar e dar e falar um feedback de melhoria, ou até em avaliações de 360, essas pessoas tinham dificuldade de apontar, fazer esses apontamentos de melhoria. Interessante. Mas isso era específico de alguma nacionalidade ou todo time tinha essa questão envolvida? Eu senti, era do time inteiro, assim, tinha essa dificuldade, e principalmente, por exemplo, era mais fácil alguém que da mesma nacionalidade apontar, dar os feedbacks de melhoria do que por exemplo, alguém lá do México dar um feedback de melhoria para alguém da Argentina, por exemplo, ou lá da Jamaica. Então, tinha essa cross nacionalidades aí, tinha mais dificuldade de fazer essa troca de feedback. Interessante, interessante. Entre nacionalidades o desafio é maior. Que coisa, né? Que interessante. E no dia a dia, você falou que você tem parte do time ali, manutenção, Kanban, desenvolvimento ali, você tinha ali o Scrum. Como é que isso funcionava numa retro? O pessoal ficava caladão, não trazia nenhum ponto. Como é que funcionava isso? No começo do time, a maioria ficava, era aquele silêncio, aquele só o barulho do grilo, né? Mas a gente foi trabalhando bastante a parte da gente se conhecer mais. Então, se conhecer o que, o que gosta de fazer. Como a gente começou o bate-papo aqui, o que você faz fora do trabalho? Então, assim, trazer esses pontos. Que música que você gosta, que conta alguma coisa aí do seu país. Então, trazer isso para o time ajudou a eles se soltarem, se conhecer mais e entender esses pontos característicos da nacionalidade. E um ponto que eu vejo que
hoje o time tá bem melhor, realmente se soltar no idioma, né? Então todo mundo chega num lugar novo que não é o seu idioma nativo, fica a mesma coisa que eu comentei, fica mais inseguro. Então essa Claro. insegurança às vezes de falar alguma coisa errada, ou principalmente se tem em alguma reunião que tem alguém de fora ali, vai estar julgando o que eu estou falando, né? Então, assim, conforme foi passando o tempo, eles foram se soltando nesse quesito de trazer o seu sotaque ali para a reunião e falar sem medo. Então, Cara, foi um trabalho ali que, principalmente das pessoas se conhecerem, começarem a compartilhar suas coisas particulares e o que uhum. gosta de fazer, e também depois evoluir para compartilhar suas fraquezas, o que precisa desenvolver. Então, foi um Boa. trabalho ali, principalmente para integrar esse time de várias partes aí do mundo. Eu acho que eu acredito muito que esse desafio de baixar os mecanismos de defesa são naturais das pessoas, principalmente quando a gente está dentro de um contexto orientado a resultado e você é cobrado pelos resultados, mas você tem camadas de complexidade a mais, né? O idioma, nacionalidade. Nairobi é capital do Quênia, né? Isso, Deve sim. Eu estava olhando aqui no. Confesso que eu não lembrava, não. Fui olhar aqui no Google e, e eu falei assim: deve ser bem diferente, né? A forma como a pessoa conversa, se expressa. E, assim, Vinícius, deve estar sendo um super desafio para você, não? Sim, foi desde o do começo, assim, foi um grande desafio e ainda é para lidar com todos esses aspectos específicos desse projeto, mas também foi de muita aprendizagem, aprendizagem de conhecer essas pessoas, de lidar com esse desafio do fuso horário, tanto com as pessoas do time quanto com o nosso cliente. Então, e daí a gente vai ter criando novos artefatos. Por exemplo, não dá para fazer a dele, então como que a gente pode otimizar isso? Vamos ter que fazer escrita, vamos fazer de forma assíncrona. Não dá para fazer uma reunião X, então temos que partir para conversas estruturadas ali no Slack. Outra coisa, a questão do planejamento, por exemplo. Então, essa pessoa, a gente tem que desimpedir ela até o fim do nosso dia para quando ela começar a trabalhar de novo, ela não esteja bloqueada, porque senão vai ficar ali mais de, às vezes, 12 horas ali impedida. É. Se- Então, Quem é que está 6 horas à frente? É o pessoal de Nairobi? isso, exato. Praticamente você está dormindo, eles já estão. Quando você acorda, eles já estão começando a pensar em parar de trabalhar. Exatamente. Então, se a gente acaba o nosso dia ali, por exemplo, a gente trabalha geralmente até às 19, 20 horas, até às 19, mas o normal. Então, se a gente não desbloqueia ali, às vezes, o impedimento que ela tem, daí ela vai ficar muitas horas impedida. Então, quase vai matar quase todo o dia de trabalho dela. Entendi. E como é que funciona? Assim, a gente fala muito de performance, né, do time. Principalmente quando a gente fala de outras culturas, a gente tem uma tendência a comparar a nossa produtividade com o americano, né? Então, por exemplo, sempre rola aquele discurso de que o americano é muito mais produtivo do que o brasileiro, mas quando você compara o americano com o alemão, pelo menos nas últimas reportagens que eu vi, ele é muito mais produtivo do que um americano. Bem, não tenho dados para confirmar isso nesse momento. Como é que você no dia a dia trabalha a produtividade do time, né? Porque assim, você já tem o desafio do idioma, tem o desafio da cultura, você tem o desafio da não abertura completa, né, das pessoas terem receio, né, de apontar
melhorias no outro. Como é que você trabalha essa questão de performance do time? Como que você, sei lá, identifica se uma pessoa está performando bem ou não? Isso a gente não tem uma, uma fórmula única para medir isso. Aqui nesse time, principalmente eu me balizo pelo um trabalho que a gente faz com a liderança técnica, entender o nível de cada um, cada pessoa ali tem seu nível, então tá Sim. na sua caminhada, na sua jornada. Então, não tem algo, por exemplo, específico para cada pessoa de cada país, é uma coisa única. Então, assim, a gente se baseia ali pelo que as pessoas mais experientes no projeto entregam e nós vamos entendendo o, os desafios, a complexidade de cada demanda, entendendo como que cada pessoa está performando. E principalmente, por exemplo, a gente analisa por exemplo, uma pessoa entregou lá uma demanda, quanto que voltou de problemas daquela demanda. Então, a gente consegue começar a identificar o que aquela pessoa precisa desenvolver, o que ela tá falhando, o que ela precisa melhorar. Não mais nesse sentido de ajudá-la a evoluir, ao melhorar a performance dela, por exemplo, entregar coisas mais complexas no menor tempo, mas também com uma maior qualidade. Entendi. E conta um pouquinho, vamos voltar já nesse ponto de desempenho, porque eu acho muito legal isso. Quando vocês estimam, vamos falar agora. Quando vocês estimam, por exemplo, um item, vocês já estimam em horas, story points? Vocês ainda usam story points? Ou é direto em horas? Ou utiliza vazão? Como é que vocês estão fazendo? Nós utilizamos horas, mas mais no sentido não de algo escrito em pedra ali, mas realmente Perfeito. mais para a gente ter uma ideia ali para fazer um forecast para o Aham. cliente. Então, utilizamos mais uma estimativa, realmente tratamos sendo uma estimativa ali de entrega e menos do que algo realmente escrito em pedra ali. Isso a gente Perfeito. sabe que estimativa tem algo que o Martin Fowler, eu lembro de um artigo dele que falou que estimativa é que nem alface, né? Dura 3 dias. Então, é algo que ou você tem que trabalhar cada vez mais de uma forma ali preditiva realmente quando que você vai realmente entregar e trabalhar a questão de tamanho das demandas e muito mais do que realmente fazer uma estimativa e para ser escrita em pedra ali e depois querer cobrar isso do time. Perfeito. Mas quando existe esse processo de estimativa, deve ficar muito claro para você ali a senioridade de cada um. Então, você deve ter ali o fulano que estima 3 horas e você deve ter o cara mais sênior que, não, peraí, eu consigo fazer isso em 1 hora. Ah, sim. Tem uma variabilidade ali na questão das estimativas, sim. Vinícius, qual é a estrutura do teu time aí? Quantos dev front, dev back que é? Qual é a quantidade? Como é que é a estrutura do time? Atualmente, todos os devs são full stack. Então, nós temos 8 desenvolvedores, 2 QA e 2 desenvolvedores, mas que mais atuam na parte de liderança técnica e arquitetura. Então, são mais responsáveis pela parte de arquitetura e liderança técnica ali, apoio do time. Boa. Você tem a figura do PO ali ou é só você, gerente de projeto e o teu time? O PO, ele fica do lado do cliente, do nosso cliente. Tem ali a figura do PO, tem algo que eles chamam lá de estrategista do produto, então que fica mais uma visão mais global
dos produtos, mais em contato ali com os stakeholders do hospital. E a validação das demandas acontece de acordo com alguma cadência, sei lá, de mês a mês, quinzenal? Como é que funciona isso com o teu time? Não tem uma cadência, toda semana às vezes chegam algumas coisas. Quando tem algum projeto novo, a gente marca algumas dinâmicas com eles, mas a cadência ali é semanal de novas demandas Uau, para o time. bacana, bacana. É, acelerado, né? É, Semanalmente está fazendo entrega e validando com o cliente. Boa. Bem, voltando a falar um pouquinho de time, né? Você falou que você tem 2 pessoas de liderança técnica, que possivelmente essas pessoas talvez mantenham até mais contato com os devs do que você. sim, eles estão ali no dia a dia com eles e eu com os dois também. Então mantenho bastante alinhamentos com eles e eles estão ali no dia a dia com os devs, trabalhando até com o cliente, pensando bastante na arquitetura também dos novos produtos ou na evolução dos produtos existentes. E eles também reportam essa questão da dificuldade, do desafio da cultura, de propor melhorias, do dev se abrir, levantar a bandeirinha vermelha, né? Ó, tô com um problema aqui, me ajuda. Eles também relatam esse tipo de problema ou não? Sim, eu trabalhei bastante isso com eles lá atrás e principalmente para eles também, vamos dizer assim, começarem ser o exemplo ali para eles, assim como, por exemplo, eu chegava com, com eles numa one-on-one e também com todo o time buscando apontar, dar os feedbacks quando precisavam ser dados, propor melhorias. Então, trabalhei isso com eles para desenvolver essa parte deles também de liderança, deles darem os feedbacks positivos, buscarem também ajudar as pessoas a se desenvolver dando os feedbacks de melhoria. Então, eu atuei bastante com eles e eles sempre relatavam questão, por exemplo, tal pessoa é mais difícil de instigar ela a fazer isso, mas a gente foi trabalhando isso com cada pessoa para ajudar ele a se desenvolver, porque assim, eu vejo que quando a parte de você dar feedback, ela não é fácil, não é simples, para todo mundo é complexo, mas ajuda bastante as pessoas a se desenvolverem. Então, quando ela chega para uma pessoa, ter as conversas difíceis ajuda as pessoas a se desenvolver, porque é uma conversa difícil quando você vai dar um feedback, não é uma coisa simples. Tenho consciência disso, mas eu vejo que ajuda as pessoas a se desenvolverem também. Legal. E como é que eles recebem o feedback? Recebem bem, mais ou menos? Não, feedback realmente de melhoria, todos assim, nunca tive nenhum problema ali com eles, independente da nacionalidade ou cultura. Eu acho que quando você vai dar um feedback, você tem que estruturar bem para que seja focado e tenha um objetivo. Então, assim, não pode ser muito aberto ou desestruturado. Então, tem que ser focado em situações reais que aconteceram. Não pode passar muito tempo. Então, feedback também, né? Você não pode, dependendo de uma coisa que você quer que uma pessoa evolua, não pode passar muito tempo, senão vai perder o sentido para ela. E também não pode ser muito rápido, às vezes, no calor do momento. Então, tem que saber medir ali o momento certo e tem que ser focado numa situação real e fazer sentido para ela. E a questão do ownership mesmo ali do trabalho? Tem aquele cara que se comporta assim, pô, tô aqui para fazer isso aqui, não me enche o saco. Eu tô aqui só para fazer isso e ponto. Você sentiu essa dificuldade no início, continua tendo ela, de realmente de ter pessoas que abraçam
o trabalho como sendo deles, e não eu estou aqui só para fazer essa entrega? Não, nesse time não tivemos esse problema. No passado já passei por times que a gente tinha essa figura da, da pessoa que, isso, só trabalho aqui, né? Como diz Aham. o outro. Então, mas recentemente, nesse time, a gente não teve essa situação. E quando tive essa situação lá no passado, é a questão de você trazer para a pessoa feedbacks, então buscar ela evoluir, realinhar os objetivos com ela. Pode ser que realmente ali onde ela está não está fazendo sentido para ela, para os objetivos dela. Então eu vejo que parte bastante também do realinhamento de expectativas, tanto dela com a empresa quanto da empresa com ela. Lá no passado, a gente tentou dar feedbacks, mas não fazia sentido para ela estar ali naquele lugar. Então, ela acabou saindo da empresa na época. Com esse time você está há quanto tempo? Desde desde o ano passado. Desde o ano passado, não, desde 2022. Tem uns 2 anos já com esse time? É, 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Boa. E a questão da confiança? Porque assim, eu imagino que a gente dentro de uma mesma cultura, a gente já tem os desafios da confiança que levam tempo para ser desenvolvida, né? Você confiar numa outra pessoa. Você tem um agravante, você tem culturas diferentes e que talvez possam significar uma barreira ainda maior para a confiança. Isso acontece, não acontece? Como é que é isso? É muito da confiança, ela vai no começo da nossa conversa com medo das pessoas de se exporem. Então, isso entendo que parte muito da confiança que as pessoas têm umas nas outras. Isso não ocorre só quando você trabalha com pessoas de outras culturas, mas qualquer time novo ou algum time que esteja tendo algum problema pode estar tendo problemas de confiança. Então, isso que acaba deixando as pessoas mais retraídas, né? E geralmente a questão da falta de confiança é ligada à questão da vulnerabilidade. Então, se as pessoas não se mostram vulneráveis, ela acaba uma não confiando nas outras. Então, é aquele trabalho de você conhecer mais as pessoas e fazer, né, as pessoas se conhecerem, e você como líder também mostrar que você mostrar-se vulnerável. Isso ajuda também o time a se soltar e depois a confiarem mais um nos outros. E eles confiarem em Bacana. você como líder. Sim. Boa. Eu li um livro chamado O Código Cultural, muito legal, inclusive citando o exemplo dos controladores de voo. E o livro ele cita esse exemplo de que os controladores de voo brasileiros, eles oferecem um risco maior aos pilotos, porque, por exemplo, quando um americano faz contato com um controlador de voo, o brasileiro não tem vamos dizer assim, essa fluência no inglês, e ele meio que se apequena diante da situação. E quando ele se apequena, ele fica meio ali envergonhado, meio sem jeito, ele acaba ele utiliza menos detalhes nessa conversa com o piloto, oferecendo muito mais riscos. Nós temos uma cultura que evita o conflito, né? Eu me lembro uma vez, eu estava numa conferência em Las Vegas, foi em 2006. 2006? Não, 2006 não, foi 2011. E eu nunca vou me esquecer, foi uma conferência da Amazon, AWS. E eu me lembro que eu estava ali assistindo, né, no auditório, de repente levanta um americano e aponta assim levanta
aponta pro palestrante e começa a fazer umas perguntas. Para mim, olhando aquilo, eu falei assim, uau, ele vai pegar e vai partir para cima, vai sair no braço com o palestrante. Mas não, ele estava só fazendo uma pergunta e o palestrante recebeu muito de boa e a coisa fluiu. Você percebe isso? Que a nossa cultura ou outras culturas, elas evitam conflito? Sim, eu vejo que quando um time ele tem, por exemplo, a falta de confiança, isso acaba levando ao medo de conflito. Então, se você não confia na pessoa, você não conhece ela, realmente observando a nossa cultura tem esse, mas não acho que não é só a nossa não. Eu acho que isso é no geral, tá? Pensando agora sobre o assunto, vejo que no geral acontece isso. Então, quando a pessoa ali tem falta de confiança uma nas outras, o medo de conflito ele é natural. Como você falou, uma pessoa aleatória chegou lá e estava contradizendo, conflitando ali com a pessoa. Então, pode ser que tenha culturas ali que seja mais para frente nesse assunto. Mas eu, principalmente falando em times, vejo que o medo de conflito ocorre muito quando você não tem uma confiança uma nas outras ali, que acaba acontecendo isso em muitos times. E Entendi. então, por eles não confiarem uns nos outros, eles vão ter medo ali de promover um debate, às vezes mais acalorado, ou buscar questionar uma decisão ou algo que alguma pessoa ali falou e, e, está tentando definir algo no time. Legal. Você já caiu em alguma pegadinha de idioma ou já caiu em alguma saia justa por falar alguma coisa ou colocar alguma coisa de alguma forma que para uma certa cultura, para uma certa pessoa não caiu muito bem? Sim ou não? Não, nesse sentido não, Não? mas nesse sentido que você colocou, que a gente tem, que quando o controlador brasileiro ali tem, acaba falando menos, no começo, principalmente ali com o cliente, buscava falar só realmente o essencial ali. Perfeito. Então, mas com o tempo eu sempre tento trazer mais argumentos, mudar a forma de argumentação, então trazer um contexto ali maior para as coisas do que eu fazia lá no começo, de falar realmente ali só o essencial. Muito bom. Legal. Chegamos num momento que eu chamo de bate-bola, jogo rápido. Você já deve ter escutado algum episódio do Valorcast e sabe que isso iria acontecer aqui contigo, né? Eu vou trazer Vamos aqui lá. 5. Vambora? 5 temas e você vai me dizer assim a primeira coisa que vem na tua cabeça. Tá bom? Primeira coisa, Beleza. né? Gestão de produto está substituindo a gestão de projeto. Eu acredito que não. Eu acredito que é a mesma coisa falar que a agilidade vai acabar com o waterfall. Acho que tem espaço para todo mundo hoje em dia. Tem múltiplos cenários. Então é a mesma coisa. Gestão de produtos, vejo que tem muito espaço e cada vez mais está evoluindo. Então a gente não ouvia falar disso há 8 anos atrás e eu vejo que ainda tem muito espaço. E gestão de projetos, hoje não vejo uma vai substituir a outra. Vejo que as duas têm que caminhar lado a lado. E vejo que são São, objetivos diferentes também. boa. São ferramentas diferentes para problemas diferentes, né? Exato. Boa. Não, não dá para você usar, achar que o produto, a gestão de produtos vai resolver todos os problemas. É a mesma coisa Muito bom. falar que uma linguagem de software vai substituir todas as outras. Interessante. Segundo,
A agilidade está morrendo. Também acho que não. Eu acho que ela está evoluindo e as pessoas começando a entender cada vez mais qual que é o seu objetivo. E aí as pessoas cada vez mais se especializando e tem espaço para tudo. Igual eu falei, tem empresas hoje em dia que são gigantes ali que ainda usam o waterfall e funciona muito bem para elas. Então, eu acredito que é entender o problema que você está querendo resolver e utilizar a ferramenta correta. Boa, boa. E é isso, exato. Eu acredito que a agilidade está saindo da infância, né? Ela está entrando na adolescência ainda, não é nem na fase adulta. E ela está deixando de ser criança, porque ela está deixando de lutar pelo método, pelo framework. Né? E ela está começando a entender que é o resultado de negócio que ela deve buscar. Sim, o Muito valor bom. que ela precisa gerar. E eu vejo que, principalmente aqui no Brasil, as empresas estão começando a entender que é uma questão cultural e que não é uma bala de prata. Há alguns Legal. anos atrás, eu via muito que, não, vamos usar a agilidade que vai ser a bala de prata aqui para os nossos problemas. Eu vejo que, realmente, como você falou, as empresas têm amadurecido nesse sentido. Sensacional. Terceiro, os layoffs vão aumentar em 2024. Realmente, também não acredito que vão aumentar. Eu acredito que o mercado ele estava muito inflado com a pandemia. Nesse lado de gestão que contratava as pessoas e, e abria novos projetos em várias empresas aqui no Brasil, eu vi que realmente uma hora ia parar e o mercado está começando a estabilizar e se regularizar. Não acredito que vai aumentar, porque realmente ainda tem muita demanda das empresas por softwares para desenvolvimento, ainda tem muita vaga em aberto, principalmente para fora do Brasil, tem muita vaga, muitos amigos, muitos conhecidos estão indo trabalhar para fora. Eu não vejo que vai aumentar a números, por exemplo, do ano passado, que a gente teve muito layoff. Boa, boa. Também acredito que o mercado tá ajustando, né? Tá ajustando aí. A gente viu na pandemia algo inimaginável, né? O dev valendo ouro, tava peso de ouro. E era muito interessante porque você falava com o dev colocava 1001 exigências na mesa. Hoje, a coisa mudou de figura, ele já chega com mais cabeça baixa, pro bem e pro mal. Mas essa é a realidade. Quarto ponto. Retrospectiva é o momento de fazer DR. Sabe o que é DR, né? Sim, acho que diferente de fazer DR, eu vejo uma oportunidade de fazer team building. Então, é um momento de olhar pontos que o time precisa evoluir e também uma baita oportunidade ali para criar dinâmicas de team build e o time se conhecer mais. Muito bom, muito bom. Tem que ter muito cuidado para não virar aquela DR, né? Aquela discussão que não vai levar a nada, né? E por último, já que a gente está falando muito de projeto, produto, o conceito de MVP se perdeu. Eu não sei se você utiliza o conceito de MVP no teu dia a dia, se isso faz parte do teu dia a dia, se você já usou, mas o conceito de MVP se perdeu. O que você acha? Eu acredito que se perdeu um pouco, sim. Porque o conceito de MVP, ele foca também em você colocar o mais rápido possível um produto no mercado para teste. E
e as empresas, elas não, elas até podem tratar como MVP, mas tentam colocar ali o máximo de coisas para atender um desejo de alguém que foi um desejo lá top-down na empresa e não leva muito a sério ali o MVP realmente. E principalmente, eu falando assim, numa minha perspectiva de trabalhar em empresas de consultoria. Então, assim, meu maior background é trabalhando em empresas de consultoria, então trabalho construindo projetos para outros negócios, mesmo ali você tendo o know-how de como fazer nessas empresas, sempre vem um top-down e que não leva muito a sério, então eu vejo que se perdeu um pouco ali, as empresas que não sendo de tecnologia não levam muito a sério esse conceito ali. Sensacional. Passamos pelos 5 pontos. Viu como foi simples? É, Foi assim. con- con- contratar essas pessoas, já que a gente está falando de contratar essas pessoas, estejam onde elas estiverem no mundo. É mais fácil? É mais difícil? O que você acha? Você também é uma das pessoas que entrevista para fazer parte do seu time, certo? Certo. Vejo que agora está mais fácil, principalmente com essa possibilidade e facilidade de você contratar pessoas em qualquer lugar do mundo, né? Então, está mais fácil também para quem quer trabalhar para fora. Assim como está mais fácil de empresas de fora contratar aqui e tanto aqui do Brasil contratar para fora, vejo que isso tá mais fácil, principalmente porque tem mais ferramentas hoje em dia, por exemplo, para você receber seu salário, para você pagar as pessoas, tem N ferramentas que facilitou muito esse meio de campo, que antigamente era mais burocrático. Então, vejo que nesse sentido tá mais fácil, sim. Bacana, bacana. E que legal. Chegamos ao fim aí do nosso papo. Qual é a mensagem, né, que você daria para uma pessoa que gostaria de fazer parte de um time desse, né? De trabalhar para fora do país, de participar de um time internacional. Você já falou que a experiência é muito boa, mas qual é a mensagem final assim que você daria para essa pessoa que está escutando a gente? Vejo que é trabalhar o idioma, então buscar desenvolver o idioma e não precisa estar 100% perfeito. Realmente você entender ali se você conseguiria fazer o que você faz no dia a dia, pensar se você conseguiria fazer isso em outro idioma. Realmente não precisa ter ali o idioma nativo, mas passar o que você gostaria de dizer. Então, ser entendido, fazer ser entendido. Acho que essa que é a palavra melhor. Então, fazer ser entendido pelas outras pessoas e, e não parar de estudar. Vejo que os brasileiros são grandes profissionais e são muito bem vistos pela comunidade lá fora. Então, não parar de estudar e se preparar no idioma e tentar, se arriscar. Excelente, você falou, acho que uma palavrinha importante: arriscar. E arriscar não precisa fazer all-in. Você pode arriscar sem colocar tudo a perder, sem apostar tudo, né? Sem fazer o all-in. Sensacional. Muitas vezes eu percebo que as pessoas não querem se arriscar. Elas querem aquela situação perfeita, o cenário perfeito, a temperatura perfeita, mas nada disso vai existir. Tem que arriscar. Vinícius, muito obrigado pela tua presença aqui no Valorcast, foi sensacional. Obrigado mesmo. Obrigado você também, Marcelo, pelo convite. Foi muito bacana aí o nosso papo. Boa.
Chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que você tenha gostado. Aproveita para seguir o podcast Valorcast e até a próxima.